Fala, experts! Nosso tema de hoje é muito bacana, tá? Porque ele é a junção de dois temas que a gente já tratou em algumas outras aulas, mas agora nós vamos tratar os dois juntos, ou seja, macros para automatizar e filtro avançado para fazer consulta em banco de dados. Então, nós vamos falar, na verdade, de como que você consulta um banco de dados de forma automatizada. Então, vem comigo aqui e vamos primeiro entender o nosso banco de dados e a nossa consulta, tá ok? O nosso banco de dados está aqui e quando você faz um filtro avançado, eu vou relembrar para você, caso você não saiba também, ou não tenha visto nossa aula, como é que se faz um filtro avançado. Quando você faz um filtro comum aqui, você vem na guia dados, clica aqui no filtro, e você coloca o filtro aqui e escolhe, por exemplo, uma categoria. Vamos supor que você queira a categoria aventura, não é isso? Então você vem aqui, marca a categoria aventura, dá um OK, e você tem aqui filtrado a tua lista pela categoria aventura. Se você quisesse copiar essa lista para aqui, por exemplo, você teria que fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, tá legal? Então esse é o filtro comum que você conhece. Agora, o filtro avançado é um pouquinho diferente dele. O filtro avançado, você diz para ele aqui em cima o que você quer, né? Você cria esta areazinha aqui em cima, diz o que você quer e ele vai gravar numa outra área para você. Então nós vamos programar isso, tá? Eu vou escrever aqui que eu quero os filmes de aventura, ok? E eu vou programar o meu filtro avançado. Eu vou clicar dentro da minha lista, venho aqui na guia avançado e vou dar 3 endereços para ele, tá? O endereço 1 é o endereço da lista. O segundo endereço que eu vou copiar para outro local é o endereço do outro local. Vou copiar aqui para a linha N, né? Para a linha N7. E aí eu quero o meu intervalo de critérios, eu quero somente os filmes que estejam de acordo com o critério que está lá B3 até o J4, ok? Ou seja, categoria aventura, não é isso aqui, ó? B3 até J4 é esta área aqui. Então, é isso que ele está usando como critério aqui no filtro. Ok. Quando eu dou ok, olha o que acontece. Ele vai trazer para mim aqui do lado a lista dos filmes de aventura. Então, esta é a estratégia do filtro avançado. Você dá um critério, você tem uma lista e você tem uma área de resposta também chamada de área de extração. Ok. Agora eu quero automatizar isso de maneira seguinte. Eu quero que a pessoa digite os critérios aqui e aperte esse botão e ele tenha o resultado da consulta aqui. Aí você pergunta, e como é que você vai fazer esse milagre aí? Eu não vou fazer milagre nenhum, eu vou fazer uma macro que faz isso, tá? A macro vai fazer um procedimento que é exatamente a cópia para cá do resultado. Por exemplo, eu venho aqui, seleciono esse sujeito aqui, seleciono todo ele com o meu amigo MacGyver, dou um Ctrl+C aqui, copio ele, venho aqui na consulta, clico com o botão direito aqui, dou um colar especial e ele está do lado de cá, não é isso? Então eu trouxe para cá a consulta que eu fiz, só que aqui ele teria que ter feito a aventura, não é isso? Então, ou seja, ele vai lançar esse critério aqui, eu vou copiar esse critério aqui, vou copiar ele para cá, vou executar o filtro avançado aqui, o filtro avançado vai me dar o resultado aqui do lado, eu vou pegar esse resultado e vou trazer aqui para a consulta. Entenderam a sequência? Para você não ficar muito perdido nessa sequência, eu fiz uma coisa. Eu coloquei essa sequência aqui nas nossas anotações, tá? Então, nós vamos entender que gravar uma macro é executar essa sequência de procedimentos e nada mais, tá? Vamos então, aqui está o roteiro da nossa macro. Veja só, o roteiro da macro está aqui. Limpar a área de resultado, copiar a área de critério, colar no banco de dados, executa o filtro, copiar a área de extração, cola na área de resultado, blá, 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 okay? Essa é a sequência dos passos que eu acabei de fazer. Eu só anotei esses passos aqui, tá? Agora, como é que a gente trabalha com as macros? Vamos lá? Com as macros, a gente trabalha no Visual Basic. Então, o Visual Basic é uma parcela do Excel, entende? O Visual Basic é um subproduto do Excel, ele está dentro do Excel, é uma linguagem de programação nativa do Excel, você não tem que comprar nada, o VBA, que é como ele é conhecido, já está dentro do Excel. Agora, você então, para trabalhar com ele, você usa a guia desenvolvedor, que é essa guia aqui, desenvolvedor. Mas aí você fala, eu posso não ter essa guia. Então, para você colocar essa guia, está aqui o caminho. Você vai no menu Arquivo, nas opções do Excel, e personaliza a tua faixa. Vamos lá? Vem aqui no menu Arquivo, Opções,
aparece a janelinha das opções, tem aqui personalizar a faixa de opções, e você vem aqui e marca a guia desenvolvedor, simples assim, dá um OK e pronto. Então agora você tem a guia desenvolvedor. Na guia desenvolvedor, você vai achar um botão chamado gravar macro. O que é gravar uma macro? Gravar uma macro é a execução dos passos do processo que você ia fazer na mão. Em vez de você fazer na mão, você faz gravando a macro. Depois, quando você apertar um determinado botão, o Excel vai reexecutar aqueles mesmos passos como se você estivesse executando. Como é que ele faz isso? Ele anota esses passos no VBA e daí ele pode executar de novo. Então o VBA é um script onde ele anota tudo. Esse conjunto de instruções é chamado de macro, ok? Porque antigamente chamava macro instrução. Então, hoje em dia a gente chama macros no feminino. Bacana. E é claro que para você executar uma macro, você tem que ter um botãozinho para você apertar, não é isso? Então, esse botão ativa a execução da macro. Então, ele pode ser qualquer objeto. Então, vamos ver aqui que eu criei aqui um botão na minha consulta, né? Um botão filtra lista. Esse botão vai executar a macro. Qual macro? A macro que eu vou gravar agora, tá legal? Então, veja só. Para eu não ficar consultando as minhas anotações aqui, o que eu fiz? Eu coloquei o nosso roteiro simplesmente num bloco de notas, tá? Então, em vez de eu ficar consultando isso aqui, né? Fiz uma bobagem aqui, né? Vamos lá. Em vez de eu ficar consultando isso aqui, que é o roteiro, eu vou consultar simplesmente o meu roteiro que eu fiz num bloco de notas, tá ok? Então, então vamos lá. Que dificuldade para voltar no modo normal. Agora eu estou no modo normal. Esse é o roteiro da macro, tá ok? Muito bom. Aqui está o roteiro da macro. Esse roteiro eu copiei e colei aqui, porque aqui eu posso acompanhar enquanto eu estou gravando, entendeu? Então nós vamos executar estes passos aqui que estão no bloco de notas, tá legal? Como que eu vou fazer isso? Eu vou gravar a macro aqui no Excel. Gravar a macro. Ele vai abrir uma janela e eu vou escrever o nome da macro. O nome da macro é consulta, por exemplo. Dou um OK. Quando eu dou OK, eu começo a gravar o procedimento, tá? Então ele diz que já tem uma macro com esse nome, porque eu já tinha gravado para fazer um teste. Eu vou substituir. OK. Então agora eu vou gravar. Vou limpar a área de resultado, vou copiar a área de critério, vou colar especial. Esses passos, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui na minha consulta, vou clicar aqui no início da minha consulta, ok? Vou selecionar tudo com o meu famoso amigo MacGyver e vou limpar tudo com o borrachinha. E vou ficar parado aqui no B7, ok? Muito bom. Que é o resultado da minha consulta. Próximo resultado da próxima consulta. Agora eu vou selecionar este critério. Vou copiar, Ctrl C, vou vir aqui no banco de dados, vou clicar aqui no B3 e vou dar um colar especial valores. Aí eu vou colar os critérios aqui nesta área, tá certo? Muito bom. Então agora eu estou fazendo o meu roteiro, tá vendo? Olha, eu limpei a área de resultado, copiei a área de critérios e estou colando na planilha banco de dados. Fiz até o passo 3. Agora eu vou executar o filtro avançado. Então eu venho aqui na guia dados, filtro avançado, o filtro já está totalmente pronto. Eu simplesmente aperto aqui para copiar para outro local e dou um OK. E ele vai gravar ali do lado a lista dos filmes que são policial, que foi o que eu solicitei no meu critério. Agora eu vou pegar esta área, vou selecionar toda esta área, com o meu famoso amigo MacGyver, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na minha planilha de consulta, vou clicar aqui no B7, que é onde vai ficar o resultado, vou dar um colar especial, tudo, ok? Então ele grava um comando muito especial quando eu dou colar especial, por isso que eu uso colar especial. Muito bem, clico aqui no A7, a minha consulta está pronta, não está? Só falta uma última coisinha que está indicada aqui no nosso roteiro, veja só.
eu executei o filtro avançado, copiei a área de extração, colei resultado, na área de resultado. Ele está dizendo aqui para eu limpar toda a área de extração na base. Então está faltando eu fazer isso, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui na base, de dados, clico aqui no N7, seleciono tudo e limpo tudo com o borrachinha, para eu ficar com a minha área de consulta também liberada. Voltei aqui para o resultado, está aqui o resultado do teu filtro. O que falta fazer agora? Bom, o que falta fazer agora é o seguinte, é parar de gravar a macro, porque eu terminei de fazer a macro, não é isso? Eu vou parar aqui na planilha de consulta, então eu terminei. Então eu venho aqui na guia desenvolvedor, assim como apertei um botão para gravar, eu aperto um botão para parar. Eu parei a minha gravação, encerrei a minha gravação aqui. Agora eu tenho que dizer que este botão aqui executa aquela macro. Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito aqui, com o mouse paradinho. Aí eu faço o seguinte, atribuir macro. E digo, ó, vou atribuir a macro consulta. Ok. Então, quando eu apertar aquele botão, ele vai executar a macro consulta. Antes de eu fazer isso, eu vou dar um Ctrl B, vou salvar o meu arquivo, tá certo? E agora eu vou fazer um teste com a minha macro, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui trocar esse critério, por exemplo, vou colocar um critério diferente, eu quero os filmes de aventura, certo? Dou um Enter aqui. Antes de executar a macro, eu vou acionar a macro pelo botão. Então, eu vou clicar nesse botão com o botão direito e vou atribuir a macro consulta para este botão, ok? Então, quando eu apertar este botão, significa que eu estou querendo fazer a macro consulta. Tá claro? Então, eu vou apertar o botão aqui, filtra lista. E ele vai me trazer aqui, ó, aventura, como resposta, porque foi o que eu pedi para ele, categoria aventura. Então ele foi lá e filtrou todas as aventuras que tinha lá na minha lista e trouxe para cá. Certo? Então, acabei de fazer, sabe o quê? Uma máquina de consultar um banco de dados. Olha que espetáculo. Agora eu venho aqui, apago a aventura e falo assim, eu quero os filmes que têm o preço maior que R$20. Ok? Filtra a lista. Ele vai lá, pisca, pisca e traz de volta aqui para mim os filmes que têm o preço maior que 20. Aí eu falo assim, agora eu quero os filmes do tipo legendado. Veja que eu nem escrevo tudo, né? Pura preguiça, né? Filtra a lista. Ele vai lá, pensa e traz para mim aqui filme legendado, tá certo? Então tá. Então eu vou salvar o meu arquivo aqui e está pronta a minha macro que faz a filtragem da lista. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender algumas coisinhas a mais sobre como que você, por exemplo, consegue pegar essa lista e fazer atualizações no banco de dados. Mas isso é uma outra aula, um outro assunto que a gente vai comentar mais tarde. O mais importante aqui é você entender que aqui eu posso fazer uma consulta combinando vários critérios, por exemplo. Eu posso dizer assim, olha, eu quero os filmes que começam com a letra A, eu quero os filmes do tipo legendado, que começam com a letra A, e que tem a categoria P, de policial, certo? Então eu digo, ó, categoria começa com P, o tipo começa com L e o nome do filme começa com A. Aperta o botão, ele filtra a lista e encontrou um filme lá que atende as 3 características e trouxe esse filme aqui para mim, tá ok? Então isto é o filtro avançado com a macro. Uma macro executando um filtro avançado. Fala sério, é ou não é muito bacana esse trabalho, porque você agiliza muito o teu dia a dia com uma solução como essa, né? Então, de novo, se você gostou do nosso vídeo, se você gostou dessa nossa aula, vai lá e faz um comentário no nosso site ou no nosso YouTube sobre essa aula. Se você não conhece do nosso trabalho, vai lá no nosso Facebook, curte a nossa página, que você fica sabendo de tudo que é novidade que a gente está lançando para você
dentro da internet para que você fique cada vez mais um expert em Excel. Vem ser expert com a gente. Abraço do Geraldo. Tchau.